Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 43. Os irmãos repetem após mim, não é? Por favor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém. Meus amados irmãos, fundamentados nesse texto e em outros que lemos, como Lucas 12, 39, também Ezequiel 33 e 6, João 10 e 10, é que nós temos falado, trazendo uma palavra de edificação para a família, a fim de melhor servirmos a Deus e cuidar da nossa família. Posso dizer que tenho aprendido também nesses estudos, não é isso, apesar dos filhos já estarem criados, mas tenho netos, não é isso, e sempre conversamos, e a gente, depois de filho uma vez, filho para sempre, pai para sempre. Amém, meus irmãos? Ninguém pense que os filhos vão casar e eles não vão precisar de nós. Ele vai sempre bater. Eles vão sempre bater a nossa porta para receber orientação, sabedoria. Eu hoje tive o privilégio de atender 2 médicos, não é? Um não é da nossa fé e o outro é de uma outra denominação. E na conversa o filho disse: pastor, tudo que eu procuro fazer, e por isso eu estou conversando com o senhor, eu faço consultando meu pai, porque é um homem já de idade, ele é médico, eu sou médico também. Não vou dizer a profissão, nem dizer nomes para não expor as pessoas. E eu disse assim: meu filho, eu tinha dado de ser meu filho, eu disse: enquanto você tomar esta iniciativa, este caminho, você vai ser bem sucedido como tem sido até hoje. Tomar a orientação e o conselho do seu pai. De forma que sempre seremos pai. E se sempre seremos pai, temos que ter o cuidado na criação dos nossos filhos, na administração do nosso lar, que é um grande empreendimento. Amém, meus irmãos? É o empreendimento mais importante. Quando a sociedade, ela aglutina lares, famílias estruturadas, bem estruturadas, é uma sociedade mais saudável. E quando uma igreja cuida das famílias, tem a probabilidade de ser uma igreja com saúde. Se as famílias da igreja estão enfermas, é provável que esta igreja esteja sofrendo. Não vou dizer que ela está enferma porque é Jesus e o Espírito Santo que cuida dela, mas ela terá muitas dificuldades e os líderes muitas dificuldades. De forma que nós falamos, não quero repetir algumas coisas que falamos, para não ser assim cansativo, mas falamos do cuidado. Nós devemos ser atalaias da nossa casa, vigilantes, assim como as cidades antigas tinham muros para se proteger e portões fortes, protegidos e vigiados, e torres onde estavam os vigias. A nossa casa deve ter muros, deve ter portas, e nós, pais, devemos ser os sentinelas. Quem diz amém, irmãos? Amém. Vigiar, porque nós temos um inimigo. Jesus disse em João, está registrado em João 10 e 10, que o ladrão vem roubar, matar e destruir.
Então nós sabemos quem é este ladrão. Então devemos ter esse cuidado. E ele usa muitas coisas do sistema mundano para minar a nossa casa. Então, eu falei que quando deixamos de vigiar, a nossa família sofre grandes prejuízos. Falei sobre algumas lições da família de Ló aqui, que os irmãos já devem ter atentado. Iniciamos falando da casa de Jacó. Jacó, que foi o herdeiro da promessa de Deus através do seu pai, não é isso? E, desculpa, irmãos, detentor da bênção. A escolha, desculpa, irmãos, a escolha de Jacó é um ato da soberania divina, porque nós, homens, talvez não escolhêssemos Jacó, com suas nuances, com seus defeitos, com as suas questões até de personalidade, mas Deus é soberano, amém, irmãos? Quando Ele quis escolher um servo de Deus, um homem que faria um grande trabalho para o seu reino, Ele foi buscar um inimigo da igreja, não é? E disse: eu vou mostrar a ele quanto ele há de sofrer pelo meu nome. E ele foi um homem tão útil. Nós vemos que há dois homens no Antigo Testamento. Eu considero Moisés, que foi um homem que Deus deu a capacidade de estruturar uma nação, de um saber para defender a lei de Deus e estabelecer a lei de Deus como parâmetro para aquela sociedade, não é isso? E cuidar do povo. E no Novo Testamento foi Paulo. Depois de Jesus, é claro. Jesus é sui generis. Amém, irmãos? Não se pode comparar a Jesus. Jesus é sui generis, Ele é Deus. Amém? E Deus não se compara. Amém, meus irmãos? Em Deus se crê. Não se compara. Mas o que eu entendo é que, às vezes, eu fico extasiado, pasmo, admirado. Já cheguei a chorar por ver a revelação de Deus, não é isso? Ao seu servo Paulo. O que era Saulo de Tarso foi transformado em um Paulo. Eu disse uma vez a um jovem pregador, eu disse assim, Jesus viu em Paulo a capacidade de fazer possível o mistério eterno e trazê-lo à linguagem do homem, não é? Jesus foi o verbo que revelou os segredos de Deus ao homem, mas ele interpretou, não é isso? Ele disse que foi oculto durante muito tempo. Ele disse, mas a mim, um dos menores, foi revelado. Amém, meus irmãos? Então, é por isso que há tantos grupos querendo atacar a Paulo, a sua teologia, a inventar tantas coisas, porque desestrutura a teologia cristã, deforma. Mas, voltando à casa de Jacó e a falta de limites à família, foi a causa de grandes prejuízos na sua família. Jacó era o detentor das promessas de Deus. E ele precisava cuidar da sua família de forma que viesse fundamentar, não é isso, os princípios que regeriam o povo de Israel. Mas nós vemos que Jacó descuidou. Deus abençoou ele muito. O crente tem que ter cuidado quando Deus está lhe abençoando. Amém, meus irmãos? Quando Deus está abençoando. Porque quando Deus está abençoando, você precisa vigiar mais. Porque é aí que o diabo vai lhe atacar, não é? Quando as coisas vão tudo bem, Deus está fazendo prosperar, tenha cuidado. Vigie, entre na oração, leve sua família à igreja, porque o perigo se avizinha. E Jacó cresceu tanto que os filhos de Labão disseram: tuas ovelhas são do nosso pai, teu gado é do nosso pai, teus camelos, teus servos, tu tiraste dele. Mas foi Deus que fez multiplicar o rebanho de Jacó. Todos conhecem a história, que eu não vou voltar. Mas, infelizmente, ele deixou de cuidar
da sua casa, descuidou. E os filhos se enveredaram pelo culto aos deuses pagãos, chegaram a tal ponto que as mulheres dele, a mulher dele, a amada dele, chegou a roubar os ídolos do pai num descuido, não é isso? Roubou os ídolos, quer dizer, eles serviam aqueles deuses. Então devemos criar, eu disse, com limite. Diná foi criada numa casa, não é? Nós precisamos, como pais, ser a referência para os nossos filhos. E se essa referência vai má, os filhos vão se desencarrilhar. E Jacó parece que facilitou nisso aí. Então, eu falei aqui no estudo passado, no capítulo 34 de Gênesis, abra sua Bíblia, 34 de Gênesis. Vamos abrir lá, por favor. Abra a sua Bíblia, você que está aqui, o que está em casa também. Sente sua família para ouvir a palavra de Deus. Amém? Capítulo 34, onde nós lemos, versículo 1. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça, né? Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, é isso. Jacó, quando se cria os filhos sem limite, não é? Não há limite, eles saem para onde querem, fazem o que querem, dizem o que querem, e esse pai, essa mãe não tem limite. Desde criança tem que começar isso, não adianta querer consertar quando já está com a cerviz, né, dura. Tem que começar de jovem, a planta tenra começa, não é? Lá em Salmo 128, Davi diz que os filhos em volta da mesa como o quê? É como planta, né? Planta. E o termo ali se refere à plantinha verde, novinha, quer dizer, sentado em volta da mesa, sendo ensinado, sendo educado pelos pais, não é? Então, os limites têm que ser os pais companheiros. Eu não estou falando aqui de pai bruto, que isso é pecado, pai que violenta, que espanca os filhos. Eu não estou falando nada disso aqui. Quando eu digo criar limite, não é espancar os filhos. Quando você começa a estabelecer uma linha de respeito desde a infância, os filhos vão crescer reverenciando a você, como eu mostrei aqui no estudo anterior. Então, faltou vigilância. E veja que a filha vivia à vontade. Saiu Diná, não deu satisfação ao pai, mais numa sociedade que era patriarcal, onde o pai era o rei da família, né? Mas ela saiu, foi passear numa cidade que recém tinha chegado, viu o príncipe, não é? Que parecia um homem disse que era o melhor que tinha na comunidade. E esse camarada conquista ela, acha ela bonita, chama ela, leva para a cama, se relaciona com ela, ela não diz nada, não tem, está tudo bem, está tudo certo. Parece muito com algumas coisas que acontecem hoje na sociedade e, infelizmente, na igreja também. A moça começa a namorar com um rapaz da igreja e, com um mês, já prostituiu-se.
Já foi a motel, já foi a... Como é que é um negócio desse? Você, sem conhecer quase o rapaz, tirou a roupa na frente dele, não é? Só vive na praia de biquíni. Então se cria aquela cultura nela mesmo, né? De viver, de se despir perante os homens. De se despir perante os homens. Não é? Então é mais fácil, não é isso? É mais fácil. Entendeu? Então ela foi tudo certo. Por quê? Porque a falta de limite prejudica os filhos. Primeiro, os filhos perdem a razão para distinguir o que é certo e o que é errado. Porque o pai não reclama nada, então tudo está certo, tudo está certo, tudo está certo. E o pai tem mais experiência e a mãe do que o filho. Segundo, fragiliza o filho de forma que ele não tem reação quando vê o pecado, porque ele não tem um limite, ele não sabe até onde tem que chegar, onde tem que ir, o que tem que fazer. Então, ele abre o espaço, abre a porteira, não é isso? E é isto o que acontece. Não vamos voltar. Eu quero adiantar, para não enfadar meus irmãos. Mas prosperidade, irmãos, com a família destruída, não adianta. Eu falei aqui das amizades dela, ela fez amizade, foi olhar as moças da sua... Não é? A decisão de Jacó, Deus manda ele a Betel e ele vai a Siquém. Não é? Ele vai a uma cidade que não conhece. Essa questão, quando nós, irmãos, geramos filhos, nós não vivemos mais em função de nós. Que é isso que a sociedade diz, cuide de você. Você agora tem que cuidar de você. Cuidar de você se for você só. Mas mesmo assim tem os pais para cuidar, não é? Tem tudo isso para cuidar. Os amigos. Mas você, para tomar uma decisão, você tem que pensar, não é? Quem está cochilando, diga amém. Ô Jesus, acorda. Eu sei que muitos irmãos trabalham até tarde, né? Eu sei que você tem que despertar o filho, a filha, ou seja, tem que pensar, olhe bem, tem que pensar na decisão que você vai tomar, não é? Que efeito vai trazer, que vai gerar o efeito colateral para mim, meus filhos, minha família. É bom isso? A minha família vai ser bem sucedida com isso? Eu vou arrancar os meus filhos daqui desse ambiente, da igreja e tudo, e vou levar para outro lado, que eu estou pensando em ficar rico. Mas será que isso é construtivo, é proveitoso? Jacó vai para no caminho, numa cidade que não conhece, e estava, acredito, decidido a morar ali, porque ele já foi comprando terra, já foi fazendo patrimônio naquela cidade, não é? Já comprou terra para viver ali. E a filha sai e acontece aquele desastre que às vezes o pai diz, olha, eu levei sempre ela para a igreja, pastor. Pastor, meus filhos foram criados na escola dominical. Mas não é suficiente. A sua casa tem que ser uma igreja. Você tem que orar com eles, você tem que ler a Bíblia, você tem que ser amigo dos seus filhos, não permitir que ele tenha outras amizades. E ela criou amizades. Nós falamos aqui dos amigos dos filhos de Davi, o desastre que foi Aminon, não é? Que recebeu o conselho de um amigo nefasto e terminou trazendo um grande prejuízo. Agora, tem uma coisa que cada vez que a gente vai lendo a vida, a história dos filhos de Jacó, a gente vai descobrindo coisas, irmãos, que eu digo, meu Deus, não é isso que acontece com muitas famílias? Você veja o versículo 2, diz assim, Siquém, filho de Amor, viu o príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a, não é? Que Siquém, príncipe, filho do rei cananeu, Amor, que reinava naquela cidade, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Que sucessão de fatos tão rápidos e fáceis, absurdos, sem nenhuma resistência da moça, não é? Porque a meia-irmã de Amon, pelo menos, disse, não faça isso comigo, isso é loucura em Israel, não faça isso.
Mas aqui Diná não teve nenhuma reação. Aceitou naturalmente. Aceitou naturalmente. Que sucessão de fatos tão rápidos, como eu disse. O estabelecer limite a nossos filhos constrói resistência neles. Amém, meus irmãos? Repita comigo. Estabelecer limites para os nossos filhos constrói neles resistência ao mal. Entende, irmãos? Ele sabe o limite. Veja a reação de Tamar quando Aminon, eu não vou ler, tenta deitar-se com ela. Ela diz, isso é loucura. Não é? Porque Deus, irmão, esse fato dela ceder aos instintos mundanos, profanos, imorais desse rapaz que achava que era dono de todas as moças do reinado do pai, por isso podia vê-la, gostar, tomar e deitá-la, e profaná-la, e manchá-la, como diz Jacó, não é? Às vezes a gente vê essas coisas por aí. Deus, irmãos, é a sabedoria, e Ele julga até as reações da moça. Que interessante, eu estava lendo a minha Bíblia, é o dever da moça reagir a essas coisas. E na lei de Deus havia preceitos que a obrigava a protestar diante de uma forçação de barra dessa, de um abuso sexual destes. Veja o que diz Deuteronômio 22 e 24. Quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, né? 22 e 24. Vocês, por favor, vão ler após mim. Então trareis ambos à porta daquela cidade. E os apedrejareis com pedras até que morram. Agora repita isso. A moça, porquanto não gritou na cidade. E o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirará o mal do meio de ti. Aqui fala nesse texto sobre a honra da virgem, como tinha que ser protegida. Tem muita gente aí na igreja, entre os jovens da igreja, que estão pensando que essa questão de preservar a virgindade é só preservar biologicamente uma pelezinha que tem lá no corpo dela. Pode fazer tudo. Não tocou no ímã. Pode fazer todo tipo de miséria. Não, mas eu não tive relações. Ah, é só isso que é pecado diante de Deus? É só o ímã? Se você ler a palavra de Deus, vai ver que não é só isso. O que Deus estabeleceu para a preservação da pureza da jovem é moral, é espiritual. Amém, meus irmãos? Amém. É estabelecido por Deus. Não é? Quando Abraão manda buscar uma esposa para seu filho Isaque, diz que Rebeca veio e era o quê? Ela era o quê? Uma virgem pura, né? Vamos ler? Não é demais ler a Bíblia, né, irmãos? É isso que o diabo quer, que não leia a Bíblia.
Por isso, irmão, que hoje está ficando muito em voga louvor, 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 louvor. Eu gosto dos cantores, vocês viram aqui, é uma bênção. Mas a gente não pode criar uma igreja só com show, com espetáculo, com dança. E tem umas cantoras que às vezes até da nossa igreja, elas não fazem aqui, porque aqui tem ordem. Mas elas chegam nas outras igrejas aí, pinota, salta, corre. Entendeu, irmãos? É um negócio sério. Aí bota na internet. E se tiver um obreiro sem segurança, ele deixa ele fazer aqui. Muito bem. A morte de Sara, não é isso, irmãos? Aí Abraão manda seu servo buscar uma virgem. Capítulo 24, não? Encontro de Rebeca, versículo 15 em diante. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista. E o que mais? Virgem. Virgem, a quem varão não havia o quê? Conhecido. Às vezes a pessoa não rompeu o ímã, né? Mas o primeiro namorado dela já conheceu ela todinha. O segundo conheceu ela todinha. E não casaram. O terceiro não conheceu ela todinha. Como é que eu posso dizer que ela é casta? Que ela é pura? Me censure o que censurar, mas isso aí eu estou falando com fundamento nas Escrituras, irmão. A moça tem que guardar a sua pureza, a sua virgindade, não somente a sua virgindade, sua pureza para aquele homem que Deus escolheu. Porque se você não casar com esse namorado, você vai ter problemas lá na frente. Então apedrejareis com pedras até que morram. Isso era na lei, não é, irmãos? Eu quero salientar que hoje não se pode fazer isso, né? Mas isso tem uma conotação, um reflexo, não é isso? Na postura que uma mulher deve ter, não se deixar manipular, dominar, né? Eu tive uma irmã que eu achei muito bonito, aquela atitude dela. Ela começou, não estou dizendo quem é, nem estou dizendo o rapaz, namorar com um rapaz. E meu pai teve a confiança, o terraço era aberto, de deixá-la sentar ali na cadeira com ele e conversar, não juntos assim muito em cima, porque eles estavam recém começando. No primeiro dia que o rapaz foi, quando terminou, ele saiu para um canto assim, puxou ela e já queria agarrá-la e tacá-la o beijo e abraçá-la. Aí ela botou a mão assim no meio e disse: não, eu não conheço você. Não sei nem se vou casar com você, nem você sabe que vai casar comigo, e você já quer tomar esse adiantamento, esse passo? Não, um momentinho. Aí ele foi embora e não voltou mais. Namorou com outra e Deus sabe, eu não vou citar aqui o que aconteceu. Então, irmãs, valorize-se, preserve esses conceitos da palavra de Deus. Em terceiro lugar, vemos que a cultura secular dominava a sociedade daquela cidade, para onde Jacó levou a sua família. Esta história parece muito comum com o que ocorre nos nossos dias. Não somente com famílias não cristãs, mas infelizmente, muitas vezes dentro da própria igreja. Assim como na sociedade de hoje, era costume naquela cidade, primeiro, o homem conhecer sexualmente, deitar-se com a que ele pretendia casar. Não é a sociedade de hoje? Disse, a noiva de fulano, a namorada de fulano, o namorado de fulano. Mas o cara já tem 3 filhos, 2 filhos, já engravidou ela 2, 3 vezes, e ainda é noivo, ainda é namorada. E querem trazer isso para a igreja, irmãos. A moça quer se entregar
para depois ver se dá certo casar. E se não casar? Se quem gosta dela, toma ela, deita com ela, mancha ela, porque Jacó diz que manchou a sua filha. Os irmãos dizem, isso não se faz na comunidade da nossa família. Nós somos crentes, isso não se faz aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos voltar a Gênesis 34? A gente tem que imitar a Bíblia, irmão. Imitar a sociedade, não. O que dizem na televisão, tão pouco. O que mostram na internet, tão pouco. Não, senhor. Porque nós temos o manual de vida, que é a palavra de Deus, não é? Nós temos que guiar a nossa vida pela palavra, não pelo mundo. Porque o apóstolo disse, o mundo jaz no maligno. Mesmo o apóstolo diz, o mundo estranha, detonam a gente, fala da gente, difama a gente, porque a gente não corre a carreira dissoluta deles, não é? Sem freio, diz carreira desenfreada. Não, irmão, nós somos povo de Deus. Quem diz amém, irmãos? Quem é povo de Deus aqui? Levante a mão, irmão. E Deus diz assim, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Primeiro seja o meu povo, para poder eu ser povo de vocês, Deus de vocês. Aí observe aqui, versículo 5 diz, quando Jacó ouviu que fora contaminada o sexo antes do casamento, contamina espiritualmente a jovem e o jovem, que eu vou mostrar que o jovem também se contamina. Contaminar é pecado, irmão. É manchar diante de Deus. E a igreja diz que Jesus morreu para preparar uma igreja para ele sem o que, irmãos? Sem mancha. Igreja santa. Aí, veja o que diz aqui. Que fora contaminada Diná, sua filha. Estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, o pai, de Siquém, que era o rei da cidade, o governo da cidade, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera o quê? Doidice. Deitar-se antes do casamento é doidice diante da igreja. Disse doidice. Procure analisar o que é doidice. Veja as versões que vocês vão ver o que é doidice. Doidice. Em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não... Repita comigo, o que não se devia fazer assim. Então diga comigo, ter relações sexuais antes do casamento não se pode fazer na igreja. É isso que a Bíblia me está dizendo. Sim ou não, irmãos? Não, senhor. Tem gente que acha que, não, mas a gente faz e depois se casa. Olha, eu quero dizer o seguinte, pode casar, é claro. Pelo menos teve vergonha, e honrou a pessoa que ofendeu ou a moça que se entregou a ele. Claro, ganha ponto com isso. Mas a questão é espiritual. O problema é que todo pecado tem consequências. O profeta vai a Davi e
conta aquela parábola, Davi, este homem é digno de morte. Ele diz, este homem és tu, Davi. Este homem és tu. Davi se arrepende, confessa o seu pecado. Deus perdoou. O Senhor já fez passar o teu pecado, né? De ti. Traspassou o teu pecado. Obrigado, pastor. O Senhor já fez traspassar pela tua confissão. Não é confissão a um profeta de Deus, que não pode ser nenhum, não pode ser qualquer, quer dizer, e perdoou. Agora, o menino Davi, o problema é o menino, o fruto do pecado, o juízo, vai morrer. Morreu, irmãos? Ele botou a cara no chão, ralou, jogou cinzas. Não, o juízo divino vem. Você casa, mas já pensou, toda vez que seus filhos lhe perguntar, mamãe, cadê a foto do teu casamento? E se fizer como uma funcionária da igreja fez, foi olhar minha ficha, para ver se tinha disciplina. E ainda veio a mim e disse, meu pastor, parabéns, o senhor nunca foi disciplinado. Eu disse, Jesus me guardou debaixo do seu sangue até hoje, e eu espero que ele me guarde até o fim. Quem se prostitui pode dizer isso, irmão? E a mancha? E daqui para cima? Não existe essa, meu irmão. Não existe essa de primeiro querer se deitar para poder casar. O rapaz ou a moça que quiser fazer isso com você, corra dela. Paulo disse, fugi da prostituição. A prostituição é mais perigosa do que o diabo, irmão. Porque vem dele, mas se torna uma arma mais perigosa. Porque do diabo, Tiago diz assim, resisti, mas a prostituição, Paulo diz, fuja. Ela é muito atrativa, não é? Ela é muito atrativa. Ela tem um gozo no meio que Moisés chama gozo passageiro, lá no livro de Hebreus. José correu da mulher do Potifar. Disse, vote. Tem muita mulher do Potifar por aí, viu, irmão? E tem homens também perigosos, não é só as mulheres, não. Tem homens que não vale a confiança. E estão dentro da igreja também. Tenha cuidado. Estão dentro da igreja também. Tomou, deitou-se com ela. Depois de haver se relacionado sexualmente com a filha de Jacó, foi que ele falou com seu pai para tomá-la em casamento como esposa. Verso 4 do capítulo que nós estamos estudando. Capítulo 34. Diz assim, toma-me esta por mulher. Na Nova Bíblia Vida diz assim, peça aquela moça em casamento para mim. Na King James diz, toma-me esta donzela por mulher. Nem toda donzela é virgem. E o que Deus quer é que seja virgem. Porque Deus não aceita relacionamento sexual fora do casamento. Porque é justamente... Leia o capítulo 7 de 1 aos Coríntios, você vai ver que o casamento santifica a relação, a convivência no leito conjugal. Sim ou não, irmãos? É o que santifica. A sociedade hoje age da mesma forma daquele jovem. Se conhece, vão viver juntos, a mulher engravida, tem mais de um filho. Eu não estou aqui acusando ninguém porque faz isso. Eu estou falando para crentes. Eu estou falando para o povo de Deus, que não deve fazer isto, não deve concordar com
conceito, essa filosofia de vida. Conhece, vão viver juntos, a mulher engravida, tem mais de um filho, e além de chamar de namorada, se casam de véu e capela e convidam pastores para abençoar, como se virgem fossem. Isto já é aceito naturalmente na sociedade. Eu não estou censurando, mas quero afirmar que entre nós não pode ser assim. Para Jacó, este ato contaminou a Diná. Veja o versículo 5 do capítulo 34. No versículo 7, aquele ato entristeceu os irmãos de Diná. E aquele ato foi considerado loucura na comunidade do povo de Deus. 34:7 na versão NVI diz assim: quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel. Que ato vergonhoso foi esse? Prostituição e até violação poderíamos considerar. Não é? Eu só fico assim reticente porque a moça não resistiu, não se opôs, aceitou naturalmente pelo texto. Tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Isso não se faz no meio do povo de Deus. Esta não deve ser uma prática na igreja. E quem pensar que se prostituiu no casamento, quem pensar, e depois casou, e o casamento cobriu esse pecado de prostituição, está enganado. Você vai passar um tempo e não sente liberdade na consciência, e um dia vai ter que conversar com o pastor, pedir a misericórdia, e o pastor ajuda, orienta o que fazer. Amém, meus irmãos? Para que goze paz. Não pense que o casamento apaga pecado. Casamento não apaga pecado. Quem apaga pecado é quando há uma confissão sincera e a igreja aplica o remédio e a vida é restaurada. Amém, meus irmãos? No Antigo Testamento o castigo era a morte, mas graças a Deus que nós estamos no tempo da graça, E a igreja não pode se encher de pessoas prostituídas. Não. Eu já ouvi uma pessoa que dizia, não foi na nossa igreja, mas dizia assim: meninos, quando saírem, não deixem as Bíblias pelos motéis. Pelo amor de Deus, quer dizer que pode ir. Irmão, motel não é... O crente não deve entrar por aquelas portas, porque se entrar é pecado. Se você não fizer nada lá dentro, mas já é. Eu estou dizendo não para trabalhar, entregar um produto. Não, estou me referindo a entrar com a intenção de pecar, mesmo que não tenha se relacionado, mas já é motivo para confessar. Eu uma vez vi, faz muitos anos, um casal que foi comemorar o casamento em um motel. Ele manchou o leito dele, irmãos, numa cama de prostituição. Não respeitou a mulher, nem a mulher, o marido. Ter relações antes do casamento se constitui um grave pecado diante de Deus e da igreja. O que não deve ser assim entre nós, os crentes em Cristo. Se relacionar sexualmente antes do casamento constitui-se para um crente salvo um grave pecado à luz da Bíblia, pois a pureza da jovem, da moça ou do rapaz, deve ser preservada para o casamento. É tão interessante que eu estava lendo minha Bíblia e os 144 mil, que vão acompanhar o Cordeiro, eu não estou dizendo que vão ser os únicos salvos, não. Os irmãos estão entendendo, irmão? Que tem uma doutrina aí que o céu dele é tão pequeno que só cabe 144 mil.
O meu não. Deus, o nosso não. Deus preparou. O nosso, eu digo, o que Deus preparou, né, irmão? Onde nós vamos morar. É tão grande que Jesus quer que todo homem seja salvo, porque lá tem espaço para todos. Cabe todo mundo. Não é? Cabe todo mundo. Mas é interessante que aqueles 144 mil não foram escolhidos para seguir o Cordeiro. Eu acredito que no reino milenial e na eternidade, porque eram qualquer. Não, senhor. Abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14 e versículo 14. Capítulo 14, versículo 4, né? Obrigado. Diz assim, o versículo 3, por isso que eu estava esperando um minutinho para ver de onde eu ia começar a ler. Diz assim, repitam após mim, e cantavam um cântico novo diante do trono. Eu estou ouvindo gente sem repetir, um vazio aí. Repita que é bom para você gravar. E diante dos quatro animais, obrigado, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Senão os 144 mil que foram comprados na terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. São homens, viu, irmão? Estes, aí não é estas. São virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro. Para onde quer que vai. E estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui a impureza não é tocar ou não tocar em mulher, os irmãos entenderam. Ele está dizendo, estes são os que estão contaminados com, não estão contaminados com mulheres, porque são o quê? Virgem, quer dizer que nunca conheceram mulheres. Foram escolhidos pela sua pureza. Meu jovem, não é só as moças que têm que preservar a pureza, é você também, rapaz. Você pensa que a Bíblia dá liberdade para você viver aí, pega uma, leva para o motel, pega outra, leva para o motel, pega outra, você não é puro diante de Deus. Eu aconselhei um rapaz que uma vez veio para mim, porque eu ganhei uma família para Jesus e ganhei no meio aquelas moças, e uma delas teve um problema na vida lá de fora, e eu disse assim, olha minha filha, aconselhando a família, discipulando, um dia quando um jovem da igreja falar casamento a você, seja sincera, antes do dia do casamento, chame ele antes de preparar-se, e diga a ele, olha, houve esse incidente, eu quero lhe dizer, porque eu lhe amo, mas eu tenho que ser sincera, não leve este segredo para o leito conjugal, porque se você levar, você destrói o seu casamento. Destrói na noite nupcial. Tá certo, pastor. E esta moça foi discipulada, se batizou, dedicou-se na igreja, e ela procurou esse rapaz, que estava já para noivar com ela, e disse, olha, você quer noivar comigo, quer pedir minha mão, agora eu quero lhe dizer que houve um incidente trágico na minha vida, muito triste. Se eu tivesse o conhecimento do Senhor como hoje, eu não teria aceitado, não teria feito. Mas eu vivi uma vida totalmente promíscua. E
a minha situação é esta. Aí ele correu para mim. Pastor, eu olhei para ele. Eu disse, fulano, eu te conheço. Tu sabes que eu te conheço. Quantas vezes tu foste disciplinada porque te aproveitasse da filha dos outros? Ele, Eu digo, diz quantas vezes? E agora tu queres fazer questão, juízo com a jovem que porque cometeu um erro lá e vem casar com você e ela é sincera e conta isso? Você casa se quiser. Você não é obrigado. Agora, tu estás sentindo o que tu fizeste com a filha dos outros. Ele disse, é mesmo, pastor. Eu digo, tu ama ela? Amo, mas ama mesmo? Amo. E tu não vai depois estar passando na cara dela, porque eu casei com você e você não era, porque eu vou ensinar ela a dizer também que tu não era virgem, tu era um sem vergonha. Não, eu amo ela apaixonadamente e se casaram. Tudo bem. Mas essa obrigação de manter a pureza não é só das moças, o rapaz também deve se preservar. Se você não sabe que aquela moça com quem você está conversando não é a moça, por que você vai se entregar ou explorar ela? Não, você não é um servo de Deus agindo assim. Você tem que respeitar, tem que esperar a hora certa. O casamento é um descobrimento, e o lindo é isso, não é? O lindo é isso, que você vai construindo a amizade, construindo o lar, fazendo sua casinha, comprando seus móveis, por mais humilde que seja, mas é uma bênção, não é? Não é isso, meus irmãos? É uma bênção você ali, ainda que não tenha tudo, mas tem a salazinha com 4 cadeiras, sua geladeirinha, ainda que não seja aquela que tem freezer, mas mesmo sem freezer, o seu quartozinho arrumado. Amém, meus irmãos? E você casa com esta moça, salva em Jesus, santa, e você santo também. E se cometeu um erro, Deus perdoa e você acertou tudo. Então se case, vá construir o lar, vá orar a Deus com a sua esposa. Ela, se não se formou, estuda, e você também estuda, e vão crescer, e Deus vai abençoar. Eu conheci, irmão, pessoas que quando casaram, na minha juventude eu conheci pessoas, pastor, que quando se casou, foi com um tamborete, entendeu, irmão? Um candeeiro, viu? E uma esteira. Vocês sabem o que é esteira antigamente, que botava no chão? E naquele tempo que eu conheci, tinha carro, casa boa, não é? Veio para a igreja, mas já tinha uma profissão, trabalhava, entendeu, irmão? E Deus foi construindo a sua casa. Por isso que nós devemos ter cuidado em casamento. Aqui ainda tem umas lições desse capítulo que é muito interessante, que nós devemos atentar para isso. Então, a prostituição, irmãos, não é um pecadinho, um remendinho ajeita, não, senhor. É um pecado grave diante de Deus e que traz sequelas se você não se arrepender, não confessar antes de casar. Porque se você casar com esse pecado de prostituição, você não vai ser bem sucedido, vai trazer maldição para o seu casamento. Eu sei que eu estou falando não só aos jovens que estão aqui, eu estou falando a milhares e milhares de jovens que Deus está falando lá na sua casa, lá no seu trabalho,
que estão vivendo uma vida em prostituição, saindo com a sua noiva, com a sua namorada, indo a motel, fazendo na casa, às vezes, o próprio futuro sogro da sua casa. Deus te manda dizer que precisa consertar isso para Ele te abençoar. Amém, irmãos? Se acertar, Deus vai lhe abençoar, porque Deus não leva em conta, não é? Aquele pecado que a pessoa confessou, se acertou, é lançado para trás. Amém, meus irmãos? E Deus te abençoa, mas tem que pagar o preço, tem que ser sincero, servir de verdade ao nosso Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: a igreja de Éfeso, que vivia em uma sociedade onde a prostituição era normal, o apóstolo Paulo advertiu aquela igreja sobre a prostituição. O escritor escocês William Barclay diz: a vida sexual do mundo greco-romano nos dias do Novo Testamento era um caos sem lei, como está hoje. Schaumann disse: na primeira metade do século II do cristianismo, a vergonha parecia ter sumido da terra. O tempo não parece com hoje, irmão? A vergonha sumiu da terra. Se você vive nas redes sociais, você vai ver. Você vai ver. Em que pessoas jovens, irmão, contam, e um cara me pegou desse jeito, não sei o quê, com maior falta de pudor. E o crente assistindo aquilo vai ficando na mente dele, se é jovem, não é? Na Grécia nunca tinha havido qualquer vergonha nas relações antes do casamento ou fora dele, mas a igreja tinha que manter a sua pureza segundo as epístolas paulinas. Eu vou encerrar, não se agonie para sair, porque eu vou encerrar. Quero citar por último um versículo, Efésios 5:3. A igreja de Éfeso, que vivia no mundo greco-romano, perigoso, contaminado, os cultos eram sedimentados por práticas, tanto prostitutas na área sexual, como homens homoafetivos, que praticavam também no culto lá no templo, não é? Eu não estou aqui atacando ninguém, estou citando um fato histórico. Capítulo 5, versículo 3, diz assim: mas a prostituição, o que é que diz? E toda impureza ou avareza, o que é que diz? Nem ainda se nomeie entre vós. Amém, irmãos? Diz, como convém a santos, não é? No meio dos santos, sequer se deve proferir essa prática. Amém, meus irmãos? Se Deus nos der outra oportunidade, seguiremos estudando a família de Jacó. Tem muita coisa aí.